Bom dia para você, bom dia para sua família. Sejam bem-vindos aqui na Rede Vida de Televisão. A gente está começando agora a Palavra do Cardeal, o nosso encontro semanal com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Jarez, e bom domingo. Bom domingo para o senhor também. E para vocês também, bom domingo e bom início de semana. É bom começar a semana conversando, batendo um papo sobre assuntos da nossa fé e da vida da igreja. Dom Odilo, a gente sempre começa conversando sobre o evangelho que a gente vive hoje. Hoje o evangelho é de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34, e mais uma vez trazendo a gente sobre o reino de Deus. O reino de Deus é uma comparação com Jesus, é a menor de todas as sementes, se torna maior do que todas as hortaliças, né? Uma analogia ao reino de Deus. É a parábola do grão de mostarda. Do grão de mostarda. Esta parábola é interessante e ao que parece, mesmo assim, os discípulos não entenderam, porque depois perguntaram em casa o significado da parábola e depois também da parábola do semeador. Mas o que Jesus quer dizer é que o reino de Deus parece coisa insignificante. Por isso, muita gente não dá nem bola, não dá valor. Não só no tempo de Jesus, também hoje. E, no entanto, o reino de Deus, embora pareça coisa insignificante, tem uma enorme importância e força que vem de dentro, justamente algo que parece não ter importância. Não somos nós que conferimos importância ao reino de Deus. Ele tem essa força. Ele tem essa força, o reino de Deus, porque é de Deus, é a graça de Deus que age e faz com que, como a semente, se ela é plantada, ela brota, nasce e forma a planta, a árvorezinha. Assim, o reino de Deus, se é acolhido, com fé, nós somos essa terra que acolhe com fé a planta, a semente, digo, aí então ele produz o efeito através da sua força transformadora de nós, de nossa vida, da vida do mundo. O senhor falou uma coisa interessante, porque a gente às vezes já acha que nós somos os responsáveis do reino de Deus ser, existir e tal, mas... Não, o reino é de Deus. O reino é de Deus, né? A gente sempre deve lembrar, o reino é de Deus. Ele nos envolve, nos chama a participar responsavelmente da ação do reino de Deus. E nesse sentido, Deus nos valoriza muito. Deus nos chama a ser, e tem várias parábolas que falam isso, por exemplo, ser participantes da sua obra. Parceiro mesmo. Parceiros de Deus na messe, ou seja, na colheita, no cultivo, sendo o terreno que corresponde à expectativa da semente. Deus nos chama a sermos seus parceiros na edificação do reino de Deus. Porém, sem Deus, nós não edificamos o reino de Deus. Portanto, o reino é de Deus e nós somos parceiros de Deus na edificação do reino de Deus. E não somos nós que produzimos o reino de Deus. Porque às vezes a gente pensa, a gente se dá muito valor achando que sem nós o reino não acontece, né? Às vezes, né? Isso é interessante a gente refletir. Às vezes a gente usa uma linguagem equivocada a esse respeito, como se nós fôssemos os últimos responsáveis pelo reino de Deus. Não, o reino de Deus conta conosco, mas se não conta conosco, conta com outros. Por isso, se nós não fazemos a nossa parte, outros farão a parte deles e nós, naturalmente, perdemos a chance de fazer algo de bom e, eventualmente, teremos a responsabilidade de não termos correspondido com o chamado de Deus. Acho que a analogia com a semente é interessante, porque a semente, ela já tem toda a potencialidade do que vai ser o reino, mas ela precisa desse cultivo também, né? Talvez essa é a parceria do homem, né? Exatamente, né? Nós somos aqueles que acolhem a semente, mas a semente, ela mesma tem todo o potencial de produzir a planta e outras sementes. Dom Odilo, hoje é dia, embora seja dia do Senhor, né, mas a gente lembra de Santo Antônio também, né? Hoje é dia de Santo Antônio, um dos santos juninos, né? Santo Antônio. Um dos santos juninos. E na Itália ele é chamado O Santo. Em Pádua, onde está o túmulo dele, né? Il Santo, o Santo, né? Muito estimado, muito querido. Ele nasceu em Portugal, mas depois viveu na Itália, faleceu na Itália, está lá
em Pádua o túmulo dele, mas ele é tão querido em Portugal como na Itália. Os portugueses falam que é de Lisboa, os Ele italianos falam que é de Pádua, né? Nasceu em Lisboa, morreu em Pádua. Então é só repartir, né? Tanto um como o outro. Santo Antônio é querido por muitos motivos, né? Primeiramente, ele se tornou um homem evangélico, isto é, do Evangelho. Né? Senão vamos compreender mal, né? Um homem do Evangelho, né? Um católico permeado até a última raiz, né? Dos seus tecidos, da sua carne e da sua alma pelo Evangelho. Era um homem sábio, ele era teólogo, era estudado, né? Tinha feito estudos de teologia. É por isso Santo Antônio foi companheiro de São Francisco. São Francisco o chamou para ser o seu teólogo. Olha que interessante. O seu conselheiro, São Francisco. Pois, por outro lado, Santo Antônio foi um grande místico. E o menino Jesus no colo de Santo Antônio representa justamente isso, a intimidade, a proximidade que ele teve com Deus e com Jesus, e, portanto, um homem de Deus, em outras palavras. Pois Santo Antônio foi um grande missionário. Missionário, né? Missionário, um pregador, né? É claro, popularmente existem outros costumes, né? Por exemplo, Santo Antônio do pão. Do pão dos pobres, né? Pão dos pobres. Infelizmente, também isso ficou um pouco desvirtuado e acabou sendo ligado a uma espécie de superstição. Um pãozinho de Santo Antônio a gente guarda na despensa, aí não vai faltar mais comida. Não. O pão de Santo Antônio é para os pobres, ou para ser partilhado. É sinal da partilha, da caridade, né? Da alegria, da fraternidade. Não é para ser guardado na despensa, ou no armário, na geladeira. Não. Isso é um equívoco, é um desvirtuamento do significado do pão dos pobres. E é uma lembrança de que aquele pão ali é do pão que precisa ser dado e levado aos pobres. Exato. Né? Então, o pão distribuído no dia de hoje, Santo Antônio, não é para ser guardado, é ser comido ou partilhado. É o pão da fraternidade, o pão da caridade, o pão alimento. Por outro lado, Santo Antônio casamenteiro. Bom, essa história de Santo Antônio casamenteiro tem lá uma explicação na vida dele, que, ao que se conta, né, havia uma moça que queria muito casar, formar família, e não encontrava o marido, e foi lá pedir a bênção de Santo Antônio. E Santo Antônio abençoou e logo ela casou. Casou. Daí vem a tradição de buscar a bênção de Santo Antônio para encontrar marido, né, um namorado ou uma namorada. Ora, não é mal, né? Ajudar a casar, a formar família, é uma bênção de Deus também. E é hoje muito necessária, inclusive, porque o casamento anda muito embaixo. Então, né? Isso é importante até para a gente, nesse dia de hoje, lembrar de Santo Antônio casamento, lembrar desse sacramento tão bonito, importante para todos e tão, de repente, deixado É a de valorização de casar, formar família. É uma aspiração das pessoas, de toda pessoa em geral. Hoje, infelizmente, o casamento anda muito em baixa, desvalorizado, até mesmo o casamento civil. Que pena, né? Que pena. E a gente pede e fala aos católicos, vamos pensar nisso, né? Quem vive junto, pensa em valorizar o casamento. É bom para você, para ele, para ela, é bom para os filhos, eventualmente já os tem, é bom para a sociedade, é bom para a igreja. É, sem dúvida, algo que precisa ser revalorizado. Mas o casamento religioso também, eu acho que de repente vai perdendo, por causa de repente de não ser cultivado na família, vai perdendo isso, né? É tão triste hoje quando a gente pergunta se de repente você vai casar na igreja? Você, não, isso nós vamos... Ou tem sempre a desculpa, vamos deixar para depois, como se o casamento fosse uma coisa que desse muito dinheiro. E na verdade não é isso, né? Não é. Então, não dá para esquecer que também hoje, né, a celebração do casamento, né, até mesmo na igreja, entrou muito no esquema de mercado. É um grande mercado, uma das maiores indústrias. Um grande mercado e um grande comércio em torno do casamento. E aí, para muitos, o casamento realmente significa despesa. Para a igreja, não. A igreja não pede gastar, a igreja não pede para gastar. E se existem despesas, são mínimas também. Mínimas.
que quase todo mundo tem condições de suportar, até os pobres. Mas, de toda maneira, até de graça se faz o casamento, se é isto que precisa. Se falta dinheiro, não é pelo dinheiro que vão deixar de casar. Mas não é simplesmente o casamento na igreja, existe todo um giro de comércio em torno de bens que se vão vendendo, comercializando em torno do casamento. Né? Bem, isso criou problemas para a valorização do próprio casamento. Por isso, quem não tem dinheiro para gastar no casamento, não valoriza mais o casamento. Sim. E é uma pena. E olha, dá para casar na igreja sem gastar. Pode ter a certeza. Dá para casar na igreja sem gastar. Dodilo, a gente já termina, então o senhor vai dar a bênção para a gente nesse dia de Santo Antônio também, mas sobretudo no dia do Senhor. Pois não. Que Deus abençoe a todos, abençoe através da intercessão de Santo Antônio também todos os casais, que se amem muito, todos os namorados, os noivos que se preparam seriamente para o casamento, fazendo um sério discernimento, porque é uma escolha importante na vida. Que Santo Antônio ajude a fazer um bom casamento, a viver bem o casamento, pela graça de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.